mais uma vez para nós darmos continuação à leitura do nosso livro, O Avivamento do Odre Novo. Estamos entrando no capítulo 9, lidando com a maldição. O último capítulo que gravamos foi o capítulo 8 e estamos agora no 9. Estamos quase chegando lá. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados e iniquidades não confessados e não resolvidos devidamente pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós ou a nossos pais, impõem um jugo de maldições que podem facilmente ser identificadas. Resumidamente, quero apresentar um quadro abrangente dos sintomas mais comuns que certamente indicam a presença de maldições. Ele vai colocar, a gente vai lendo aqui, alguns sintomas que aparecem na família, que aparecem na geração, que identificam uma maldição, que existe um legado de maldição. E ele coloca aqui, que pecados e iniquidades não confessadas e não resolvidos devidamente pelo sacrifício de Jesus. Se tem pecado que não foi confessado, se tem iniquidade que não foi confessada, resolvida, levada à cruz de Cristo, para que a pessoa seja livre da maldição daquele pecado, daquela iniquidade, e isso vai aparecer na geração, isso vai aparecer na família. E um dos sintomas que aparece na geração, por exemplo, enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Por exemplo, doenças congênitas, insônia, sonolência, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo e etc. Acredito que muitas doenças congênitas podem ter uma conotação espiritual no aspecto de heranças espirituais. Esses espíritos interferem de alguma forma na estrutura genética da pessoa. Se o próprio homem, com sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Então, o que está sendo colocado aqui não é assim, a pessoa tem uma dor de cabeça crônica, isso é maldição. A pessoa tem, no caso dela, os filhos, ou ela mesma, ou alguns dos netos, tem, digamos, um problema com sonolência, ou tem uma doença congênita, isso aí é maldição. Não, o que ele está colocando aqui é que se tiver vários casos iguais, por exemplo, eu e os meus filhos, daí tem casos comigo ou com alguns dos meus irmãos, daí aquela mesma situação aparece na vida de um dos meus filhos ou dos meus sobrinhos. E daí essa mesma doença tem também na vida dos meus tios ou do meu pai. E a gente vai pesquisar um pouquinho mais profundo, isso aparece também na geração, na família dos meus avós. Se tem uma mesma doença, mais de um caso, na primeira, segunda, terceira, quarta geração, isso caracteriza uma maldição, porque ela está aparecendo repetidamente em várias pessoas da mesma família. Isso caracteriza um quadro de maldição. Existem dor de cabeça crônica, que são outros tipos de problema, uma outra fonte o problema daquela pessoa. Agora, quando vários casos
da mesma família, que se apresenta nas 4 gerações, daí sim a pessoa tem que mapear e entender que isso se caracterizou um quadro de maldição. Quadros de desintegração familiar, cadeias de adultério, separação conjugal, divórcio, ódio, rupturas e inimizades na família, inversão de papéis entre marido e mulher. É outra situação que, quando tem esse quadro de desintegração familiar, é algo que não é assim lá um caso ou outro, é aquela família, daí a família dos avós já tinha o mesmo problema, e a família dos bisavós já tinha o mesmo problema, e daí agora a gente já está vendo na próxima geração o mesmo problema, mais de um caso. Tem pessoas com separação, e geralmente a separação é uma coisa difícil, tem muito ódio, daí tem muita inimizade, e daí tem a inversão de papéis entre marido e mulher, o negócio não funciona normal, tem vários casos, e isso caracteriza, pode ser maldição, precisa ser investigado. Insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Perdas, roubos, dívidas constantes, caso de bancarrota e falência na família, pais e avós que eram ricos e que perderam tudo de uma hora para outra. A insuficiência econômica, a pessoa está sempre com uma dificuldade, a pessoa está sempre com problema, apesar de que essa pessoa tem uma renda, entra um valor que seria o suficiente para suprir as necessidades, mas a pessoa vive numa opressão, num sofrimento, porque nunca é suficiente o dinheiro que entra. E, mais uma vez, a gente tem que fazer lembrar que não é uma situação em especial, né? Porque uma situação de uma pessoa com problemas financeiros pode ter muitas vezes uma explicação na própria pessoa, na própria maneira da pessoa fazer essa gestão dessa finança. Mas quando são mais de um caso, os descendentes do vovô fulano, a maioria desses descendentes tem problema financeiro. É uma dificuldade para um ajudar o outro, porque está todo mundo com problema, apesar de ter entradas. Então, caracteriza um quadro de maldição. Histórias de suicídio na família, histórias de crime na família, insanidade, colapsos mentais crônicos, problemas anormais e desvios na área sexual. Quando se passa do normal, do aceitável, quando é algo que causa repugnância, e, mais uma vez, são várias pessoas que vêm de uma mesma raiz, elas apresentam, às vezes uma apresenta um tipo de coisa e a outra um pouco mais para lá, mas na mesma raiz. Tipo, homossexualidade, desejo sexual desordenado, feitiçaria sexual, sexologia, pornografia, masturbação, sonhos eróticos e constantes e relações sexuais com espíritos, exibicionismo, fetiches sexuais, pedofilia, transexualismo, são tudo envolvimento, problemas anormais, desvios na área sexual. Então, por exemplo, vindos da mesma geração, contando no mínimo 4 gerações, tem mais de um caso. Tem nessa família um caso de pedofilia, 2 casos de pedofilia, mas também tem pessoas que têm um problema seríssimo com pornografia. Já teve, digamos que aconteceu separação na família porque existia alguém viciado em pornografia, a esposa ou o marido, no caso, não aguentou mais aquela situação e pediu separação. Então aconteceu uma separação por causa da pornografia. Daí tem uma outra pessoa que é da mesma família, que é desejo sexual desordenado ou homossexualidade. Isso caracteriza um quadro de maldição, é algo que precisa ser investigado.
Transferência familiar de comportamentos e vícios. Por exemplo, quando o pai morre e a mãe ou algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento, percebe-se claramente uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica. Quando acontece esse tipo de coisa, que alguém com problema gravíssimo morreu, daí, a partir do momento que aquela pessoa morreu, alguém naquela família começa a apresentar o mesmo problema. Isso é uma transferência familiar de comportamento. Isso é uma transferência que aquele espírito que atuava na vida daquela pessoa, na perda dela, ela se alojou em alguém da família. E assim por diante, nós temos vários casos que, quando são coisas repetidas, vai caracterizar um quadro de maldição. Nós temos aqui uma história verídica que é bom você acompanhar para a gente aprender um pouquinho mais com isso. Essa é uma história autêntica de duas famílias norte-americanas contada por Marilyn Hickey. Max Junks era um ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos. 7 dos quais assassinos. 150 tornaram-se criminosos e 7 desses 150 eram assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Junks custaram mais de $1.250.000 do século XIV ao governo americano. Essa é a pesquisa, uma pesquisadora, Marilyn Hickey, que está aqui. Ela fez uma pesquisa numa família em 560 dos descendentes de Max Junks. Daí, uma outra pesquisa numa outra família, Jonathan Edward, foi contemporâneo de Max Junks, quer dizer, viveram na mesma época. Sendo cristão, consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 de seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos da América. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais da carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edward veio a constituir qualquer problema para o governo. Veja só que coisa interessante. Então a gente pode com certeza perceber que a maldição é algo que se carrega, se traz a bênção ou a maldição. De onde vem a maldição? A palavra maldição ocorre em torno de 200 vezes na Bíblia. Tem algo que eu quero destacar aqui na história de Jonathan. Jonathan, que foi o contemporâneo de Max Junks, ele era um cristão consagrado a Deus. Ele deu o primeiro lugar a Deus na sua vida. O que está aqui na pesquisa não é que Jonathan era
crente fiel de uma determinada denominação. Não foi uma denominação que fez a diferença na vida de Jonathan. O que fez a diferença na vida de Jonathan foi que ele deu a Deus o primeiro lugar na vida dele. Não é a religião que a gente pertence, é a igreja que a gente está, mas sim o lugar que a gente dá a Deus na nossa vida. Continuando. A palavra maldição ocorre em torno de 200 vezes na Bíblia. É um assunto muito vasto que precisa ser bem estudado e compreendido. A maldição sempre vem de uma base legal, em relação à lei e aos mandamentos divinos. Ou seja, toda aliança e todo mandamento carrega uma maldição, ou seja, uma punição, caso sejam violados. A maldição nada mais é que a punição da quebra da lei. Tem uma lei que precisa ser observada. Se observamos a lei, recebemos a bênção da lei. Se transgredimos a lei, virá sobre a nossa vida a maldição da lei. Carregamos a bênção e a maldição de nossos antepassados. Assim como a obediência produz um crédito geracional de bênçãos e promessas, por sua vez, a desobediência sistemática produz um crédito acumulativo de injustiça que autoriza uma perseguição espiritual de natureza correspondente à iniquidade praticada nas sucessivas gerações. É aquilo que a gente falou, né? Terminou de falar. Se houve uma transgressão da lei, vai ter a consequência disso. E a consequência da transgressão da lei, que digamos que eu quebrei, eu rompi com isso, eu vou ter a consequência na minha vida, eu vou ter a punição na minha vida e automaticamente meus filhos serão prejudicados por isso. E conforme eles reagirem essa consequência, eles perpetuam a maldição ou eles rompem com a maldição. Certo? O céu e a terra tomam por testemunha contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Na parábola do credor incompassivo, Jesus endossa essa verdade espiritual. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para que pagasse a dívida. Algo que está na lei, no primeiro mandamento, e Jesus, contando a parábola, ele endossou que é algo que continua acontecendo. Nós temos algo muito claro que a gente estudou no capítulo 5, né? Que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, com um cordeiro imaculado e incontaminado. Houve um preço muito altíssimo, não foi com ouro e com prata, foi com sangue. Esse sacrifício precisou ser feito para que a gente fosse resgatado, né, dessa vã maneira de viver, para que a gente fosse tirado de debaixo do poder da iniquidade. E quando eu estudo isso aqui, eu vejo que a grande dificuldade nos nossos dias é a questão da forma que a gente recebe o Evangelho, a forma que o tipo de conversão que é feita.
A pessoa, ela vai para a igreja, na maioria dos casos, infelizmente, porque ela tem medo de ir para o inferno. Então, ela não vai porque ela foi convencida de que ela é pecadora e precisa recorrer à cruz de Cristo. Ela vai para a igreja, ela continua fazendo parte desse meio, quando ela já nasce no meio cristão, com uma ideia de que ela está na melhor igreja que existe e de que está tudo certo na vida dela, porque ela faz parte dessa igreja. Ela não passa pelo processo de arrependimento, de enxergar que é pecadora e que depende e que precisa do sacrifício de Jesus. Quando a pessoa ela entra por esse caminho de simplesmente participar de um grupo de pessoas que servem a Deus em alguma congregação, mas ela não entende, ela não é convencida do pecado, nem do pecado dela, nem do pecado dos seus pais. Ela não confessa que ela recebeu por tradição, que a iniquidade dos pais dela atingiu a vida dela. Ela não confessa que foi contaminada por essa iniquidade dos pais. E essa iniquidade dos pais trouxe para a minha vida, para a sua vida, algo que nos fez continuar debaixo daquele jugo de pecado. E a maldição, a herança familiar, ela continua de pé na nossa vida, porque nós não fizemos esse processo, como o pastor explica, não tratamos devidamente, né? Não tratamos devidamente na cruz de Cristo os pecados nossos, pessoais, e a iniquidade dos nossos pais. Nós olhamos até agora características, um quadro de características que nos fazem enxergar que existe uma maldição, para que a gente possa então identificar o pecado que gerou, que trouxe, que está trazendo aquela maldição, para que a gente possa tratar e resolver isso. Agora a gente vai ver causas de maldição. Iniquidade dos pais, que é a herança familiar que eu acabei de falar. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará, e os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então, a herança familiar, ela é uma causa de maldição. Se a gente precisa parar e analisar, ver se a gente não está carregando uma causa de maldição pela iniquidade dos nossos pais. Um pecado que nunca foi confessado, nunca foi tratado como pecado. Por isso continua vivo, digamos, na minha geração. A segunda causa de maldição pode ser que venha de quebra de alianças. Quando uma aliança é quebrada, você faz uma aliança com alguém, você entra em aliança. E quando essa aliança é quebrada, vai ter a consequência da quebra da aliança, porque numa aliança sempre tem deveres, né? Tem aquilo que é meu dever para com aquela aliança e tem os benefícios que eu recebo da aliança. Quem rompe a aliança tem que arcar com o prejuízo. Quebras de aliança no casamento. Quebra de aliança no casamento também acarreta maldição. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. É aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Está lá em Malaquias 2:16. Mas, na quebra de aliança, tem o primeiro caso que é adultério, né, e divórcio, que é a aliança do casamento.
tem a segunda aliança, que é quebra da aliança com Deus. Em Deuteronômio 28, temos uma lista com mais de 50 versículos de maldição que vem como consequência da apostasia. Esse é um dos mais graves níveis de quebra de aliança. A apostasia é denominada por Oséias e também pelo apóstolo Paulo de prostituição espiritual. A maldição da idolatria é que a pessoa se torna tal como ídolo. Há uma permutação de identidade. O ídolo para a pessoa passa a andar, falar e a ouvir. A pessoa se torna insensível, entenebrecida e espiritualmente embrutecida como o ídolo. A terceira causa de maldição seria a idolatria. Por quê? Porque está escrito: os ídolos deles serão como prata e ouro, obra de suas mãos, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Então, foi liberado uma maldição sobre toda a pessoa que se envolve com idolatria. A pessoa se envolveu com uma idolatria, foi liberado, está na palavra de Deus. Se tornem como eles, sejam semelhante a eles. Semelhante a eles quem? Aos ídolos. Semelhante a essas imagens que não ouvem, que não enxergam, que não apalpam. A maldição da idolatria é que a pessoa se torna tal como o ídolo. A pessoa fica uma pessoa, ela não consegue enxergar as coisas claramente espiritualmente, porque tem uma maldição, porque ela fez isso, quer dizer, ela abandonou o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, trocou o Senhor por um ídolo. A quarta, rebelião contra os pais. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Então, foi liberado uma palavra de maldição para todo aquele que desprezar o pai e a sua mãe. E isso era uma coisa clara, foi colocada diante do povo. O povo concordou, disse amém, assim seja. Aquele que desprezar o pai e a mãe vai ser maldito sim. A rebelião contra os pais gera uma série de maldição. Sequidão, miséria e esterilidade. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Essa foi a maldição do filho pródigo. O filho pródigo abandonou o pai, se rebelou contra as regras do pai, quis ir viver longe do pai. Não lembrando, não sabendo que aquele que desprezar o pai vai carregar sobre a vida dele uma maldição. Quando ele chegou naquela terra que ele foi se viver longe, uma vida bem arregalada, aquela terra foi alcançada com uma maldição, por causa da vida desse moço que estava debaixo de uma maldição. Pecado encoberto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, traz ruína espiritual e falta de prosperidade. O ocultamento de pecado também destrói a estrutura da vida. A vida passa a ser extremamente dura para a pessoa. Ao invés de experimentar misericórdia, está sempre sendo espancada na vida. Enquanto um pecado é encoberto, ele não é perdoado. Enquanto calei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia e a noite. Quando a pessoa tem um pecado que ela não confessa, um pecado que ela não chama alguém e ela não confessa para aquela pessoa e não se arrepende, não ora com aquela pessoa, ela vai estar debaixo da maldição desse pecado.
E daí aqui é onde a gente sempre encontra as pessoas que perguntam, tá, mas eu já aceitei Jesus. Tá, aceitou Jesus e mesmo assim cometeu um pecado, sabe que não era para fazer e faz. Daí fez, daí fica quietinho, vai lá, ora, chora, pede perdão pro Senhor, tal, mas não confessa o pecado. Não vai naquela pessoa contra o qual pecou, ou a instituição contra a qual ela pecou, e não confessa o pecado. Se a pessoa não confessar, ela foi lá, mas eu confessei para Deus, tá? Deus já sabia do pecado. Para ele não era algo oculto, ele viu quando a pessoa pecou. Então, confessar é para trazer luz, para trazer claridade aqui entre nós. Porque diante de Deus não tem nada oculto. Então, o pecado encoberto é encoberto da pessoa contra a qual eu pequei, ou da minha família. Pecado encoberto é nessa dimensão aqui, não na dimensão espiritual. Diante da dimensão espiritual ele não está encoberto. Falta de perdão. Esse é um ponto extremamente relevante. O grande trunfo de Satanás é a falta de perdão mediante injustiças sofridas. Se oferecemos aos outros uma graça inferior à que recebemos de Deus, praticamos injustiça. Muitas maldições e tormentos se instalam na vida da pessoa. A pessoa se acha uma pessoa bem religiosa e muito obediente e acha assim que na vida dela não pode ter maldição. Por quê? Porque ela tem Deus na vida dela, porque ela recebeu Jesus, então não tem maldição na vida dela. Mas a pessoa não consegue perdoar. Se a pessoa não perdoa, a falta de perdão vai atrair para a vida dela muitas maldições. Porque a pessoa precisa perdoar como ela foi perdoado. Porque quando Jesus contou a parábola do servo que não perdoou o outro servo que tinha um pecado contra ele, Jesus conta a parábola da seguinte maneira: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Eu te perdoei de toda aquela dívida porque tu me suplicou. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, e assim como eu tive compaixão de ti? E indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Está escrito em Mateus 18, do 32 ao 35. Foi Jesus que disse que o Pai Eterno vai fazer com a gente, comigo, que sou filha dele. Quem é que vai liberar espíritos atormentadores? E o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai. Quem é que vai me colocar numa situação difícil? Quem é que vai me colocar na mão de atormentadores porque eu estou me negando a perdoar? É o Pai Celestial. A maldição é o próprio Pai. Por quê? Porque ele está dizendo assim: perdoa o teu irmão, assim como eu te perdoei. E eu digo: não quero perdoar. Tá, você não quer perdoar, então você vai ficar sofrendo até que você entenda que você precisa perdoar. Então você vai pagar a sua dívida na mão de atormentadores. A própria salvação está correndo risco quando há falta de perdão. Falta de perdão anda de mão dadas com a apostasia, trazendo todo tipo de perturbação emocional, temperamental, física e etc. A apostasia aqui é o abandono de Deus. Falta de perdão está de mão dada com a apostasia. Quer dizer, uma pessoa que tem falta de perdão, ela vai se afastando de Deus cada vez mais. Jugo desigual. Jugo desigual é uma aliança espiritual com demônios, consolidada através de sociedades ou casamentos com pessoas ímpias. Se você se casa com uma pessoa que não é filha de Deus, terá por sogro um Deus estranho. Então, a pessoa entrar em jugo desigual, ela vai atrair para a vida dela muitas maldições. Palavras ou
pragas proferidas por pais ou autoridade. Também é mais uma causa de maldição. Quando se tem palavras que foram proferidas por autoridade ou por pais e a pessoa não trata isso devidamente, né, liberando perdão, colocando-se diante do Senhor na cruz de Cristo, se esse pai foi culpado ou não, se foi eu que provoquei essa palavra liberada, isso é algo que precisa ser tratado. 9. O nono motivo da causa da maldição: todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria e satanismo. Invocação do espírito de morte. A 10ª causa: tentativa de suicídio. Todas as vezes que uma tentativa de suicídio é praticada, a pessoa torna-se ainda mais deprimida e com profundo sentimento de fracasso em relação ao motivo pelo qual desejou tirar sua própria vida. Suicídio traz um legado de depressão e fracasso para a linhagem. Aborto. Esta é uma das maiores feridas social do planeta. Aborto, além de trazer um legado de morte sobre a descendência, também enclausura a pessoa em um contexto de esterilidade em áreas específicas da vida. O sucesso profissional, financeiro, espiritual, sentimental, etc., é sempre abortado de forma terrível e surpreendente. Quando a pessoa pensa que vai dar certo, aquilo inesperadamente morre. Há um espírito de morte interrompendo a geração de frutos e a realização pessoal sobre vários aspectos na vida. O aborto pode afetar todas as áreas da vida. Você está entendendo que nós estamos na 10ª causa. Primeiro, a gente tratou dos sintomas, para a gente identificar na nossa linhagem, na nossa geração, se existe alguma maldição predominando, a gente precisa identificar alguns sintomas. E aqui nós estamos tratando das causas pela qual nós somos alcançados pela maldição. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não virá. Se estivermos debaixo da maldição, sofrendo uma maldição, é porque com certeza tem uma causa. Vamos para 11º, roubo. A Bíblia é categórica ao afirmar que a cobiça prende a alma e traz perturbação para o lar. Todo objeto de roubo faz muito mais mal do que bem. Pessoas nunca prosperam. Encontram-se escravas de dívidas, sempre passando necessidade, porque não trataram apropriadamente de pecados na área de furtos e roubos. Basicamente, é necessário mais que o arrependimento, tem de acontecer a confissão e também a restituição. Quando possível, para aplicar esses princípios, o mais importante é se colocar genuinamente sobre a orientação do Espírito Santo. Esse é um aspecto muito importante a ser analisado do ponto de vista hereditário. A lei moral é clara: maldito aquele que remover as marcas do seu próximo, e todo o povo dirá amém. 12ª causa: perversão sexual. A perversão sexual, ela também atrai muitas maldições. Nenhuma monita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará, jamais na Assembleia do Senhor. E porquanto alugaram contra Balaão, filho de Beel, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. A perversão sexual, quando a pessoa se envolve com perversão sexual, ela terá sobre a vida dela muitas maldições. Terá prostituição, homossexualismo, bestialidade, vai acarretando uma série de pecados. Então ele colocou aqui, 12 causas.
aproximadamente as 12 mais, que pelo meio das quais a maldição vem passando de geração em geração. Daí nós temos princípios sacerdotais para se lidar com a maldição. Primeiro, agradecer por tudo de bom que vieram dos nossos antepassados. Provérbios 19 e 14. Reconhecer que não veio só maldição, que veio bênção também. E para isso a gente precisa agradecer por tudo de bom que veio dos nossos antepassados. Isso está dentro do princípio da honra, de honrar os pais. 2. Confessar nossos próprios pecados e culpa sobre a cobertura de uma aliança. Isso está em Tiago 5:16 e Apocalipse 2:5. 3. Mapear as iniquidades em um campo de 3 a 4 gerações. Por exemplo, analisando a vida dos seus filhos, da sua própria vida e a vida dos seus pais e avós. Já se tem um perímetro de 4 gerações. Isso está em Números 14, em Êxodo 34 e em Deuteronômio 5. Nós temos no livro de Jó 8:8. Indaga, pois eu te peço, da geração passada, e considera o que os seus pais descobriram. Mais uma vez, quero lembrar que estas confissões não lidam com a culpa das pessoas, mas simplesmente com as consequências geracionais desses pecados. Assim, vamos dissolvendo o manto de maldição e infortúnios que oprime nossos parentes vivos, viabilizando a salvação e a restauração deles. Assim também construímos uma nova atmosfera espiritual para os nossos descendentes. Com o sangue do sacrifício, da expiação do pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O 5. Declarar para os poderes demoníacos que as maldições já foram quebradas e comandar que eles se retirem da linhagem familiar, proibi-los de agir em seus descendentes. Se você perceber bem na linhagem de Jesus, muitos dos seus ancestrais tiveram a felicidade de lidar com as maldições relativas aos pecados. Abraão, Jacó, Judá, Raabe, etc. Manter uma vida de obediência e santificação a Deus. Comprometer-se em obediência. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Está em João 5:14. Assim nós encerramos o nosso capítulo de Lidando com a Maldição. Primeiro a gente precisa parar e dar aquela analisada, identificar os sintomas na nossa geração, se tem, se não tem, porque quando a gente identifica sintomas, não, realmente tem uma maldição. Então eu vou buscar a causa dessa maldição, porque quando eu identifico a causa da maldição, eu posso confessar, eu posso clamar pelo Senhor, eu posso clamar pelo sangue de Jesus, para que a minha geração seja purificada e liberta do domínio dessa maldição. Amém? O sexto motivo ali do princípio sacerdotal para lidar com a maldição é muito interessante. Manter uma vida de obediência e santificação a Deus. Comprometer-se em obediência. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Foi o próprio Jesus disse, pecou, pode acontecer coisa pior. Que está em João 5:14. Deus os abençoe, foi um prazer fazer mais um vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Beijo para vocês.